Entrou aí, fez a conexão. Isso. Não, tá aqui assim, mas chamando, fazendo. Vai que aqui vai estar? Esse lado eu vou ver. Não tá pegando a internet de vocês. Amém, a paz. Paz, queridos. Chegou alguém aí? É a sua que tá aqui. DMD. Amém. Os irmãos estão chegando aí aos pouquinhos. Temos 2 irmãos. Deus abençoe. Quem é que está chegando aí? Vai dando um alô pra gente. Mais 1, 3. Deixar o pessoal chegar pra gente começar. Dia abençoado, de uma quinta-feira. Bastante calor. Hoje é dia de ações de graça. Lá nos Estados Unidos, né? Ações de graça. Thanksgiving. Eu acho que é aqui no Brasil. Irmã Fátima, paz, querida, tudo bem? Irmã Janete, tudo bom, minha amada? Como é que tá a família, a mãezinha? Tá tudo bem? Graças a Deus. Pessoal chegando. Vamos começar? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 4. Livro de Salmos, capítulo 4. Amém? Livro de Salmos, maior livro da Bíblia. Você sabia que o livro de Salmos levou aproximadamente 1500 anos para ser escrito? Todo ele? Claro que foram escritos, né, por diferentes pessoas, em diferentes períodos, diferentes épocas. Tem Salmo de Davi, tem Salmo de Moisés, Salmo dos filhos de Coré. Amém? Livro de Salmos, capítulo 4. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha vida. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aleluia. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, versículo 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicam, mais do que o tempo que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Lindo, né? É um salmo de Davi onde ele coloca toda a sua confiança, né? Todo o seu descanso, ele confia no Senhor. E a gente está vivendo tempos tão difíceis, né? Um ano tão complicado para todo mundo. Seja rico, seja pobre, pode morar em um palácio, pode morar em uma casa muito simples. Mas esse ano foi um ano difícil para todos nós. Mas graças a Deus a gente pode dizer e declarar que até aqui o Senhor tem nos sustentado.
O salmista começa falando, um clamor: ouve-me, Senhor, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Como é importante, como é revigorante saber que a gente pode clamar, mas que o nosso Deus, ele vai nos ouvir. A pior coisa que tem é você pedir por ajuda e ninguém te atender, ninguém te ouvir. Muitas vezes as pessoas clamam, as pessoas pedem por ajuda e até com sinceridade de coração, mas elas não são atendidas. Porque não adianta eu clamar para alguém que não vai me atender. Não adianta eu pedir ajuda para alguém que não pode me socorrer. Mas graças a Deus, eu e você, nós temos um Deus que nos atende, que ouve a nossa oração, que ouve a nossa súplica, que não só ouve o nosso clamor, mas Ele pode resolver os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, não é verdade? As nossas tristezas. Diz aqui no versículo 3: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor está falando de mim e de você. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Por isso que é importante, querido, que eu e você oremos. É claro que é normal nós termos essa prática, de pedir oração para que outros irmãos orem, para que a igreja do Senhor ore por nós, pela nossa família, pela nossa casa. Isso é muito bom, isso é saudável, isso é bíblico. Mas não adianta eu pedir para todo mundo orar por mim e eu mesmo não orar por mim. Eu mesmo não ter uma vida de oração. Eu mesmo não separar um momento do meu dia para buscar o Senhor. Pela minha vida, pelas minhas necessidades, pela minha casa, pelo meu filho, pela minha esposa. É importante que Deus veja que eu e você também estamos buscando. Aqui ele diz: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Você tem clamado a Deus? Nós temos visto tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis, momentos difíceis. A gente tem vivido dias de extremidade, Agora inventaram não, essa palavra está na moda, polarização. Que tudo são polos distintos, tudo é extremismo. Ou muito para cá, ou muito para lá, ou muito de um jeito, ou muito de outro. Então tudo é motivo para discórdia, tudo é motivo para confusão, tudo é motivo para debate, para briga. Temos visto aí os noticiários, tantas coisas ruins acontecendo, pessoas sendo mortas, pessoas sendo agredidas. E tudo é motivo para briga, tudo é motivo para discussão. Mas nós temos que clamar ao nosso Deus, porque Ele nos ouve. Você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus que ouve a sua oração, que ouve o seu clamor. Amém? Diz aqui, para terminando, no versículo 7, no versículo 8: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. O salmista aqui está fazendo uma comparação, quando era o tempo da colheita, que eles colhiam com alegria o trigo, o vinho, o mosto. Era aquele momento de celebração, porque era a realização de todo um trabalho de meses, que eles plantavam, esperavam, geravam aquela expectativa da plantação. Então, quando era o dia da colheita, era aquela alegria, era aquela celebração em toda a população ali, naquela aldeia que eles viviam. E o salmista fala que Deus ele tem um poder de nos proporcionar uma alegria muito maior do que qualquer conquista pessoal, do que qualquer realização profissional, do que qualquer conquista financeira. Talvez no ano de 2020 você não tenha realizado todos os seus sonhos. Talvez no ano de 2020 você não realizou tudo aquilo que você planejou em 2019. Talvez em 2020 não foi o ano que você sonhou, nos seus projetos, nos seus planos. Mas, querido, Deus te sustentou até aqui. Eu ouvi uma frase interessante, não sei se vou conseguir reproduzir de forma autêntica, mas dizia mais ou menos assim: não menospreze um ano que Deus mostrou o seu poder para ter te sustentado até aqui. Não diga que 2020 foi um ano ruim. Foi um ano que Deus mostrou a provisão. Foi um ano que Deus te guardou. Foi um ano que Deus te livrou. É um ano que não pode ser desprezado. É um ano que não pode ser esquecido.
Temos que tirar muita aprendizagem desse ano de 2020. 2020 nos ensinou que nós não podemos fazer plano nenhum se não for debaixo da vontade de Deus. 2020 nos ensinou aquele texto que fala, se não me engano, em Tiago, né? Não diga, eu farei, eu viajarei, farei negócio, que nós devemos dizer, se Deus quiser, nós faremos, nós viajaremos, nós conquistaremos. Muitas vezes nós esquecemos de colocar a vontade de Deus. Se Deus quiser, Ele pode terminar essa pandemia, Ele pode terminar essa praga de coronavírus, basta uma palavra. Se Deus quiser, nós chegaremos até o final do ano e conquistaremos os nossos sonhos, os nossos projetos. Se Deus quiser, querido, basta uma palavra para tudo mudar. Nada limita o poder de Deus na nossa vida. Deus não está preso a nenhuma limitação, a nenhum problema que nós viemos a enfrentar. Deus não está preso no tempo. O céu não está de quarentena, graças a Deus. O Espírito Santo, ele está livre, ele está agindo dentro de mim e dentro de você. E ele fecha aqui dizendo, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi, ele fala que ele mesmo nas diversidades, mesmo nas lutas, e Davi foi um homem que enfrentou muitas batalhas. Praticamente 40 anos da vida de Davi foi só guerreando, foi só lutando guerras. Davi perdeu muitos amigos, Davi perdeu muitos soldados. Davi foi ameaçado por reis, Davi foi ameaçado por homens poderosos. Mas ele entendia que a sua vida, que a sua segurança estava nas mãos do Senhor. Davi, mesmo sofrendo angústias terríveis, angústias de morte, ele podia falar, em paz me deitarei e dormirei. Quantas pessoas têm perdido o sono? Quantas pessoas não conseguem mais descansar, repousar? Quantas pessoas não sabem o que é uma noite de sono tranquila? Precisam dormir à base de medicamentos, de tranquilizantes. Jesus, ele nos ensina que nós devemos descansar nele, que é a paz que o mundo não conhece, a paz que excede todo entendimento. E Davi, ele entendia isso, porque quando nós confiamos no Senhor, nós temos paz. Quando nós confiamos no Senhor, mesmo que nós estejamos passando momentos tão difíceis, mas a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor nos fortalece. E ele fala, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, não tem outro. É só o Senhor. Só o Espírito Santo conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, sabe as nossas dificuldades, as nossas tristezas, não é verdade? As nossas fraquezas. O Espírito Santo e o travesseiro sabe as nossas lágrimas. Aquilo que nós não colocamos para ninguém, nós colocamos só para Deus. Os nossos medos, os nossos temores, as nossas preocupações. Quem nunca teve? Quem nunca chorou diante do Senhor perguntando, Deus, até quando? Deus, até quando essa situação? Deus, por que isso? Por que isso tudo? Mas Davi, ele fala, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi se sentia protegido, Davi se sentia seguro. Não porque ele tinha um dos maiores exércitos que a Bíblia faz menção, não porque Davi era um guerreiro preparado, não era isso. Davi não confiava somente na sua força. Davi confiava na força do Senhor. Davi, ele se confiava, ele se protegia no seu Deus. Será que eu e você realmente temos tido essa confiança? Será que eu e você realmente podemos dizer, não, Deus me protege, Deus me faz habitar em segurança? Nós vivemos numa cidade, infelizmente, muito violenta, que vive aí sempre em guerra, em tempos de guerra, rumores de guerra, não uma guerra militar, mas uma guerra urbana, uma guerra civil, onde nós saímos de casa e não temos certeza se vamos voltar. Essa é a nossa realidade. Mas Davi, ele declara, querido, mesmo ele passando todas as dificuldades que ele passou, nós conhecemos a história de Davi, que ele tinha um Deus, e esse Deus o fazia habitar
em segurança. Aleluia. Esse Deus era o Deus que o sustentava. Esse Deus era o Deus que o protegia, que o fazia sair e o fazia entrar em segurança. Que eu e você tenhamos essa segurança no nosso Deus. Que nós possamos dizer também que nós podemos deitar e descansar e dormir, porque nós temos um Deus que nos protege, um Deus que vela pela nossa segurança, pela nossa integridade. Amém? Nós vamos estar orando agora, vou passar para a pastora Tânia, vamos estar fazendo um momento de oração, depois nós continuamos compartilhando da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Pastora Tânia. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus, amados, a paz do Senhor. Vamos estar colocando, a nossa vida nas mãos, continuar colocando, que nós estamos sempre na mão do Senhor e que a gente possa, esse é a nossa tarefa, tarefa gloriosa, estarmos nos colocando nas mãos do Senhor e colocando outros também. E é esse momento de oração que move as mãos do Senhor, que fecha a boca do leão, que desarticula os demônios, Satanás e o inferno todo. Porque o nosso Deus brada, o nosso Deus se levanta a nosso favor, se levanta para poder nos ouvir. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu vi, não sei se foi hoje ou ontem, eu vi uma postagem, acho que o pastor Daniel compartilhou, de um quadro pintado dos cristãos quando eram perseguidos. Sim. Eu fiquei muito impactada. Eles estavam debaixo de governos que eram severos, que eram iníquos, que eram maus, e eles trabalhavam e perseguiam os cristãos com requinte de crueldade. Mas era notório se perceber que mesmo os crentes sendo jogados nas arenas para os leões devorarem, o semblante, eu falei, meu Deus do céu, o semblante dos irmãos, eles acho que começavam a adorar e a cantar de uma maneira, porque viam ali, chegar aquele momento e iam ser mortos de qualquer maneira, mas o semblante, os leões devoravam os corpos, mas a cabeça ficava e o semblante de alegria, de sorriso. E eu falei assim, meu Pai eterno, diante de hoje a gente vive umas realidades diferentes, mas diante de uma calamidade, diante de uma coisa tão aterradora, e tem até, na imagem tem uma criança de joelho também adorando. O autor diz que eles cortavam a língua dos cristãos porque o louvor deles abafava o grito da plateia. Eu fiquei assim impressionada porque o louvor dos irmãos abafava o grito da plateia de ver aquela cena terrível, eles vibravam, mas a adoração daquele povo, eu falei, meu Deus, eu não sou crente. Eu falei assim, eu fiquei pensando, e a Bíblia fala para nós não murmurarmos, A Bíblia fala se a gente não tiver o que falar, ou se não tiver até algo para agradecer, mas é melhor ficarmos calados, mas não murmurarmos, não abrirmos a nossa boca para maldizer ou para reclamar, porque o que o Senhor faz e permite na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, mas o Senhor está vendo toda a história, todo o nosso pano de fundo, para frente, para trás, o Senhor conhece tudo. E mesmo nos momentos de provações, de perdas, que a gente tem visto muito isso ultimamente, Perdas, mortes, dores, e a gente chora também, a gente geme também, porque os dias são maus, mas a lição desses servos de Deus mexeu comigo pelo fato
deles estarem debaixo de lideranças e governos que não adoravam a Deus e que era eles, o que sobrava para eles, pelo fato de serem servos de Deus e não adorarem o imperador, era a morte. Então, isso enche o nosso coração de que é necessário que a gente o adore, que a gente louve e que a gente peça que Ele nos revista dessa capacidade de adoração. Você vê, a língua deles era cortada para não adorar. Então a adoração realmente ela move, ela contagia, ela ensurdece. É por isso que quando Paulo e Silas estavam na prisão e começaram a adorar, a bendizer, né, a estrutura foi movida. Então, de acordo com conforme nós oramos e adoramos, nós sabemos que os céus se movem. Então, seja qual for a nossa situação, o problema que a gente está enfrentando, né, a luta, a batalha, está chegando o fim do ano, né, a gente começa a ver um bocado de coisa, puxa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, e de repente você pode olhar para a sua realidade e falar, meu Deus, eu gostaria de fazer tantas coisas, mas não vou poder ou não vai dar. Mas eu adoro, eu louvo, eu bendigo, porque o Senhor está comigo, eu estou de pé, eu tenho minha família, meus amigos, meus irmãos, minha igreja, eu tenho o Senhor acima de qualquer coisa. Então adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, vamos continuar clamando. A nossa igreja é uma igreja que clama, que ora, que tem batalhado por vidas em oração. E o nosso Deus, Ele nos responde. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, nós continuamos diante de Ti. Senhor Jesus, no domingo a gente leu o texto de Hebreus 11, falando da fé, que muitos dos irmãos, os nossos irmãos do passado, eles venceram a fúria do fogo, venceram os leões, venceram o fio da espada, mesmo aqueles que morreram glorificando a Deus. Estevão, que foi o primeiro mártir, morreu louvando a Deus, exaltando, e o Senhor, Ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus de pé. Deus, louvado seja o Teu nome. É bom nós lembrarmos isso quando estamos passando por dificuldade, quando estamos enfrentando uma pandemia, quando estamos enfrentando rumores de uma segunda onda, de leitos de hospitais, estando chegando nas suas capacidades máximas. Senhor, parece que vem na mente, vamos viver tudo de novo, vai começar tudo de novo. Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está no trono, que o Senhor não mudou, que o Seu nome é Já, que o Senhor é poderoso, que Tu és o grande Deus, o grande Jeová Rafá, o grande El Shaddai, o Deus que trabalha a favor daqueles que em Ti esperam, e nós confiamos em Ti. Nós bendizemos o Seu nome, nós adoramos o Teu nome nessa noite. Ó Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado porque o Senhor está conosco. Senhor amado, os nomes de pessoas enfermas que temos apresentado, a lista, Senhor amado, é longa, mas o Seu poder, Senhor amado, Deus, tem sido manifesto, Senhor amado, nos corações, na vida, na história, na trajetória das famílias e de cada pessoa. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, colocamos esse culto diante de Ti, colocamos a Tua igreja reunida, Senhor, diante da Tua presença, cada lar representado, cada vida que nessa hora está clamando, aqueles que vão assistir depois essa live, nós colocamos diante de Ti e Te clamamos, Pai. Tu que é Deus de perto e Deus de longe, Tu que é o Deus que toca, Tu que és o Deus que traz a vida, Tu que és o Deus, Senhor, todo-poderoso, que não se ausenta do trono, que não entra em crise. Tu és todo-poderoso, Senhor, não há Deus como o Senhor, nada foge ao Teu controle. Por isso nós nos submetemos, por isso nós entregamos nas Tuas mãos, por isso nós declaramos a nossa adoração a Ti.
não ao homem, Senhor amado, não a ídolos, mas ao Senhor. A nossa adoração, a nossa veneração é ao Jesus que morreu por nós na cruz, que se entregou na cruz do Calvário, que ressuscitou para a nossa justificação. Senhor, muito obrigado. Nós adoramos o teu nome e sabemos que a tua mão poderosa está sobre nós. Tu és soberano, tu ages, Senhor, de maneira que muitas das vezes não entendemos, mas sabemos que o Senhor age. Então faz como tu queres, estende a tua mão sobre o Brasil, estende a tua mão sobre o Rio de Janeiro. Senhor amado, domingo é dia de eleições, segundo turno. Deus, em nome de Jesus, nos dê a sua direção. Pai, pelo poder do teu nome, em cada estado que vai ter segundo turno, Pai, toma frente, Senhor, toma frente, Senhor, que o melhor, Senhor, nós possamos ter que nós possamos optar, Senhor amado, por aquilo que a nossa consciência tem nos mostrado, sem murmuração, sabendo que o seu olhar está sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Entregamos, Senhor, as autoridades, entregamos, Senhor amado, os médicos, Senhor, entregamos aqueles que estão investindo de poder, entregamos enfermeiros, Senhor amado, as batalhas têm continuado, entregamos essas equipes, Senhor, essas equipes nas tuas mãos, entregamos, Senhor, aquelas famílias enlutadas ali de São Paulo, entregamos diante de ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, entregamos diante de Ti, de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, estende a sua mão, Senhor amado, estende a sua mão, também nos outros países, Senhor, tantas coisas têm acontecido, vivemos dias difíceis, mas o Senhor não se ausenta do trono, o Senhor é aquele que tem nos guiado, e continuará guiando o seu povo, dando resposta, dando vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor com hino. Adorar o nome do Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, que nós queremos estar perto dele, que basta uma palavra de Deus, querido, para tudo mudar. Amém? Você crê? Estar diante de ti, no teu altar. Pronto? Você está pronto? Pronto para sentir e receber o teu poder, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto, diga isso para ele. Nós queremos estar prontos. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, todas as cadeias que aprisionam as vidas serão quebradas no nome de Jesus. Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Não importa, querido, o que você vai enfrentar ou o que você está enfrentando, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, nós somos imbatíveis. Além do véu,
eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Prontos, disponíveis, preparados para toda boa obra. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar. Nós precisamos estar revestidos da unção, querido, da unção que vem do alto, da unção do Espírito Santo de Deus, que nos reveste e nos fortalece. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção do Espírito Santo, aleluia. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, nada, querido, nada vai te fazer temer. O Santo de Israel está lutando as tuas lutas, aleluia. O Deus que não perde uma batalha, o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o Deus que criou todos os mundos, todas as coisas, é o Deus que luta por você, é o Deus que ouve a sua oração, aleluia. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele é poderoso. Deixa eu devolver o celular da pastora Tânia. Olha aí, olha a pastora Tânia orando. Amém? Abra sua Bíblia no livro, na carta. Essa sim a gente pode dizer que é carta, diferente de epístola. Epístola quando você escreve a um grupo de pessoas. Carta quando você escreve endereçada a uma pessoa. Então na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, amém? Vamos fazer só uma breve meditação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Amém? Tá feliz aí? Dá um glória aí, queridos. Digita um glória aí. Amém? Deus é fiel, Deus é bom. E o diabo não presta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1. Amém? Versículo 15. Segunda. Paulo escreveu duas cartas a Timóteo, a primeira e a segunda. Algumas coisas interessantes. Essa é a última carta que Paulo escreve antes de morrer. Paulo está preso em Roma. Roma já havia sido incendiada por Nero. Nero é o imperador da época. Esse período aqui é mais ou menos 60, 65 depois de Cristo. Roma é incendiada. Como que Roma foi incendiada? O pessoal fala muito, Nero incendiou Roma, mas não contam os detalhes. Nero ele usava os cristãos, ele prendia os cristãos, colocava os cristãos em postes, em estacas e tacava fogo no corpo dos nossos irmãos em Cristo. Só que ele fez isso de tantas vezes, fez isso muitas vezes, que acabou incendiando a própria cidade. Roma era a maior cidade que se conhecia na época. Não havia uma outra cidade
do tamanho, com a capacidade, com a influência que Roma tinha. Roma era a maior cidade não só geograficamente, mas na sua capacidade de influência, né? O centro político, o centro cultural do mundo, na época, era Roma. Então Nero incendeia Roma usando os cristãos. Só que o que eles fazem? Quem leva a culpa, pelo menos na época, de ter incendiado Roma, foram os cristãos. E quem era um dos principais líderes dos cristãos, ou o principal líder na época? Paulo. Então Paulo ele é preso, acusado, né, de ser o líder do motim, né, desse grupo, acusado de incendiar Roma. Então Paulo está preso, Paulo já está aí no final do seu ministério. Paulo já havia se convertido há mais ou menos uns 35 anos. Então Paulo já é um senhor, né? A gente às vezes imagina, acho que o personagem não envelhece, né? Mas Paulo já é um senhor, já tem uma certa idade, e ele está preso, já sem expectativa nenhuma de ser liberto, de receber, né, nenhum livramento, até porque ele já entendia que o seu fim estava próximo, que o seu fim estava chegando. Então Paulo ele escreve essa última carta endereçada a Timóteo. Timóteo era seu filho na fé, né? Tanto Timóteo quanto sua mãe e sua avó, né? Eunice e Lloyd. Então Paulo escreve uma carta a Timóteo para encorajar, porque Timóteo ele era aquela pessoa mais tímida, mais reservada, não era aquele líder influente, não tinha aquela proeminência igual Paulo tinha, igual Pedro, igual Estevão, né? Timóteo era um jovem um pouco mais reservado, mas tinha um potencial. Ele era um homem de Deus. Então Paulo escreve essa carta a ele, né? Os estudiosos dizem que é a carta, uma das cartas, talvez junto com a de Filipenses, que Paulo se expõe mais, que Paulo se abre mais, fala do coração. E é um texto que eu queria ler com vocês, que Paulo ele abre o coração dele. Às vezes nós enxergamos uma figura, né, de uma liderança eclesiástica, de um pastor, de um líder. A gente acha que pastor é anjo. A gente acha que os nossos líderes, muitas vezes, não, pastor fulano, pastor ciclano. Se for famoso, então, alguém que às vezes a gente não tem aquele contato próximo, a gente acha que o cara é quase um arcanjo, um querubim, né, que não sente dor, que não sente necessidade, que não sente fome, que não fica triste, que não tem medo, né? A gente acha que pessoas assim, pois é, pastor Alves está falando, com 6 asas, pastor. Uma cobre o rosto, outra voa e outra cobre os pés. E tem olhos por todo o corpo. Né? E acha que pastor é um super-herói, né? Que o líder do círculo de oração, que é a irmã que é da intercessão, acha que o pessoal vive orando 24 horas por dia, que não toma banho, que não come, que não faz nada, que não vê um filme, que não brinca, que não se diverte, que só ora. Talvez até tenha pessoas assim, né? Mas todos nós somos seres humanos. Paulo, né, o maior escritor do Novo Testamento, só Paulo, querido, escreveu metade do Novo Testamento, praticamente. Só Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Tem uma galera que diz que Hebreus, coloca Hebreus na conta dele, então já seria 14. Pastor, banho, tem gente que diz que pastor líder não toma banho não, mas a gente toma, tá, querido? Toma banho, passa sabonete, perfume, para ficar cheirosinho para vocês e pra gente também, né? Então Paulo ele era um homem realmente assim, né, como a gente diz, fora da curva, um baita potencial, pregava, tremendamente usado por Deus, mas ele era humano, ele tinha necessidades, ele passava angústia, ele se entristecia. Paulo ele precisava também de pessoas ao lado dele. Você não precisa de alguém às vezes perto de você para te encorajar, para dizer que você é amado, para dizer que você não está sozinho. E muitas vezes nós precisamos de pessoas assim. E às vezes a gente quer espiritualizar algumas coisas que não são apenas, não deixa de ser espiritual, mas não é só espiritual. O pastor gosta de receber uma ligação, de ouvir uma história engraçada, de rir, de contar piada, de brincar, de ver um filme.
A gente vê lá em Gênesis, o que Deus fala de Adão? Não é bom que o homem esteja só. Deus não fala isso lá quando viu Adão? Eu te pergunto, Adão estava sozinho? Deus não estava com Adão? Deus não falava com Adão? Deus não visitava Adão? Por que Adão estava sozinho? Porque existem solidões na nossa vida, querido, que nós precisamos de outra pessoa. Não que o Espírito Santo não nos baste, não que a presença de Deus não seja suficiente, mas Deus nos criou com limitações. E uma dessas limitações é suprida com a presença de outras pessoas. Deus não criou o ser humano para estar sozinho. Provérbios capítulo 18, versículo 1, vai dizer: busca o seu próprio desejo aquele que se separa, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Salomão falava bonito. O que ele quer dizer? Que quem quer se separar, que quem quer andar sozinho, ele é egoísta. Ele busca o seu próprio interesse. E quando fala que ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, fala que ele anda na contramão do que é o certo. Que ele está fazendo alguma coisa errada. Que ele é ignorante, que ele é estúpido. Deus não criou o homem para andar sozinho. Por isso que Deus criou Eva para Adão. Deus entendia que além da presença de Deus, além de tudo aquilo que Adão poderia desfrutar, Adão precisava de uma companhia. De alguém que fosse idôneo. O que é ser idôneo? É ser por igual. Estar diante dele no mesmo nível. E Paulo, chega um momento da vida do ministério de Paulo, que Paulo também se sente sozinho. Que Paulo se sente triste. Porque homens de Deus também se sentem tristes. Mulheres de Deus, pessoas usadas por Deus tremendamente, se sentem tristes. Dizem que uma das, não vou falar uma profissão, né? Mas uma das vocações mais solitárias que existe é do pastor. Por quê? Abençoa todo mundo, ora por todo mundo, ouve todo mundo, se alegra com todo mundo, chora com todo mundo. Mas quem se alegra com ele? Quem chora com ele? Quem para escutar as dificuldades, os problemas, os traumas, os medos de um pastor? Aí você pode falar, outro pastor. Pois é. Mas será que é sempre um pastor, ele tem a possibilidade, a chance de estar conversando com outro pastor? Às vezes nem sempre. Às vezes o pastor fica angustiado porque ele quer desabafar, quer conversar com alguém, mas não pode. Por quê? Porque não tem ninguém perto. Como é que um pastor vai desabafar, às vezes, por uma ovelha, por um membro que ele está triste, que ele está preocupado, que ele está passando por uma luta, por uma tentação? Pastor, só está passando tentação? Como é que pode? Jesus não foi tentado? Todos nós somos suscetíveis a passar por isso. Mas calma, antes de você se preocupar, então é o fim, eu não quero ser pastor, tem misericórdia, larga isso, pastor, não vira mais pastor não. Mas Deus, ele sempre manda a provisão. Deus sempre manda o cuidado, Deus sempre manda a resposta. E é sobre isso que eu quero falar nesses minutinhos que nos restam. Eu sei que você já abriu aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: bem sabeis disto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Então Paulo começa falando das pessoas que o abandonaram. E a gente sabe que a Bíblia ela não exagera, a Bíblia não tem superlativo, ela não exagera nada. Quando Paulo diz que todos na Ásia o abandonaram, é porque as igrejas que ele implantou, as pessoas que ele ganhou para Jesus, as pessoas que ele cuidou, que ele acompanhou, que ele ajudou, essas pessoas abandonaram ele. Porque Paulo, para Roma, para o lugar, para o período ali da época, Paulo era chefe de quadrilha. Paulo era muito perigoso. Paulo era uma das pessoas mais perigosas para Roma. E você vai andar alguém que está sendo procurado pela polícia? Você vai caminhar com uma pessoa que está sendo jurada de morte? Igual lembra naqueles filmes que colocam os papéis assim, procurado, vivo ou morto, Paulo de Tarso. Tu vai andar com uma pessoa dessa? O que você vai fazer? Vai fugir. Vai abandonar essa pessoa. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava sendo acusado de ter incendiado Roma. Então as pessoas ali por perto,
É que as mesmas pessoas falavam: Paulo, como você prega muito. Paulo, o seu conhecimento é inefável. Paulo, essa carta que você escreveu, nossa, que tremendo. Talvez aquelas mesmas pessoas que elogiavam, que davam tapinha nas costas, que diziam que o Paulo era o cara, foram as pessoas que não conheço, não, nunca ouvi falar, nunca nem vi, não. Paulo de Tarso, não. Conheço outro Paulo de Tarso, não conheço, não. Paulo foi abandonado. Talvez eu e você, na nossa vida ministerial, na nossa caminhada cristã, já fomos abandonados por pessoas, por amigos, por irmãos. E o problema não é só ser abandonado, é ser abandonado no momento que você mais precisa de apoio. É ser abandonado quando você quase nunca pede, mas quando você pede uma ajuda, a pessoa diz: não posso. Já viu aquela pessoa assim? Ajuda todo mundo, é mão para toda obra, ajuda, tal, mas quando você precisa de alguém, eu não posso não. Mas quando a pessoa te liga de madrugada, te liga de noite, pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, você larga tudo e vai socorrer essa pessoa. E um dia, quando você precisa, as pessoas te viram o rosto. Já aconteceu com você? Aconteceu com Paulo. Então Paulo fala, né? Talvez Fígelo e Hermógenes, como ele dá um destaque aqui, acreditam que eles eram líderes, pessoas influentes, pessoas que Paulo assim, não, pelo menos com esses dois eu posso contar. Não, pelo menos com aquele irmão ali ele não vai, pode até alguns me abandonar, mas aqueles dois ali eles vão fechar comigo. Você já teve essa experiência de você pensar, não, o pessoal pode até me deixar para trás, me abandonar, mas fulano e ciclano eu conto com eles, eles são, como dizem os antigos, são pedra 90. Posso contar com eles. E justamente aqueles que você imagina que vai estar contigo, aqueles que você espera que vão poder retribuir a ajuda que você já deu, talvez são os primeiros a fugir. E ainda incentiva os outros a também não te ajudar. Paulo, você consegue imaginar um homem da envergadura de Paulo, já no seu final de ministério, passar por uma situação dessa? Aí ele diz aqui no versículo 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Mesmo Paulo tendo sido abandonado, mesmo Paulo tendo sido entregue nas prisões de Roma, dizem, né, que quando eram essas prisões de segurança máxima, a pessoa ficava mesmo ali no cárcere, geralmente era cárcere inferior. Por que cárcere inferior? Era um cárcere que ficava debaixo de todos os outros cárceres. Era onde passava toda a parte de... não era o esgoto que se tem hoje em dia, né? Mas onde se passava todos os detritos, né? Todas as necessidades fisiológicas que se faziam, passava por esse espaço, é tipo um corredor, né? E Paulo ficava ali algemado, acorrentado nos pés, as mãos e no pescoço. Então, essa era a segurança máxima da época que se tinha. Só que mesmo assim, querido, mesmo com todas as traições, mesmo com pessoas como Fígelo e Hermógenes, que eram pessoas importantes, que eram para demonstrar ali, nesse momento difícil, como Paulo era importante, mas eles abandonaram Paulo. Mas Deus sempre coloca Onesíforos na nossa vida. Aí você pode estar perguntando: meu Deus, que nome é esse? Onesíforo. Mas eu te pergunto, você sabe o que significa Onesíforo? Valioso, glória, lucrativo, que tem um bom lucro, que tem um bom ganho. Deus colocou uma pessoa valiosa na vida de Paulo, uma pessoa que não mediu esforços para procurar Paulo. Paulo estava preso, para procurar Paulo e para achar, e para tirar momento. Engraçado que não fala que Onesíforo orou, fez uma intercessão, né, pastora Tânia? E Onesíforo levantou um clamor e orou pela vida de Paulo. Por quê? Oração é ruim? Claro que não, nós temos que orar o tempo todo. Mas tem momentos que você quer rir,
Tem momento que você quer conversar. Tem momento que você quer ver um filme, quer ir no cinema. Quer ver um jogo do Flamengo, de preferência. Você quer se distrair um pouquinho. Não que você vai abandonar as coisas de Deus, não que você vai deixar de ser espiritual. Não tem? Em vez de vamos fazer um churrasco, bater um papo. As irmãs, a mulherada, né, vai no salão, faz o cabelo, vai tomar um sorvete. Homem é churrasco e futebol. Dá churrasco e futebol para o homem que ele fica alegre o mês todo. E Paulo precisava de momentos assim. Onesíforo era aquele amigo que contava aquelas histórias engraçadas, aqueles causos, aquelas experiências. Poxa, Paulo, lembra disso? Lembra aquela vez que a gente teve que sair correndo de madrugada? Lembra aquela vez que te deu uma dor de barriga, Paulo? Poxa. Paulo precisava de momentos assim. Paulo precisava de deixar de ser um pouquinho o apóstolo Paulo para ser simplesmente Paulo. Eu e você precisamos de momentos que você, o pastor Daniel, pastora Tânia Maria Barbosa de Freitas, pastor apóstolo reverendo Luiz Ralph Messina Franco. Amém. É uma honra, é uma bênção. Mas tem momentos que nós precisamos ser apenas nós mesmos. Né? Jesus, quando ia na casa de Lázaro, Jesus não ia lá como o profeta que cura, que faz. Jesus ia lá como Jesus. Bater papo, ver jogo, brincar de videogame, jogar peteca, correr, jogar bola. Não sei se Jesus era bom de bola, devia ser. Mas tem momentos que você precisa ser o ser humano que você é. E isso não é pecado, isso não é errado. Tem momentos que você precisa chorar, desabafar. Tem momentos que você precisa ficar quietinho e receber. O pastor Ralph estava brincando, ele me ligou um pouco mais cedo antes de começar o culto, falou, não, hoje é você que vai pregar, eu vou lá aprender e tal, vou escutar. Ele falou brincando, claro, mas tem momentos que a gente precisa realmente. Não vou pregar, não vou falar, eu quero escutar, eu quero receber. Poxa, tem dia que eu acordo triste, tem dia que eu estou chateado. Quem de nós não passa problemas? Quem de nós não passa luta? Paulo estava triste. Paulo sabia que ia morrer. Paulo sabia que a vida dele estava terminando. E talvez como eu e você, Paulo também poderia às vezes refletir. Poxa, eu poderia ter feito mais. Poderia ter aproveitado melhor o tempo para fazer outras coisas. Poxa, se eu conhecesse Jesus há mais tempo, poderia ter feito mais coisas. Né? Dizem os historiadores que Paulo era viúvo. Talvez Paulo sentia, né, a vontade, a carência de ter uma esposa, de ter alguém para dividir o fardo, de ter filhos. Pedro, ele era casado, acredita-se que tinha filhos. Alguém para dividir o fardo com você. Imagina o peso do fardo, da responsabilidade de Paulo, e ele não ter ninguém para dividir isso. E Paulo, ele chega no final do seu ministério, talvez muitos de nós pensando, no final da minha vida ministerial, eu vou ser aquele pastor já velhinho, sentado, sempre honrado nos cultos, que dá a bênção apostólica no final, que as pessoas me cedem nos lugares, que sempre lembram de mim. Paulo não teve nada disso. Né? Depois de Jesus, o maior vulto do Novo Testamento, terminou seu ministério preso e triste porque tinha sido abandonado. Não que ele ficou nessa tristeza todo o tempo. Deus o reconfortou. Deus o reergueu. Deus o sustentou. Mas é o momento que nós vemos na vida de uma pessoa que nem tudo é estrelado. Que nem tudo é fama. Nem tudo é reconhecimento. Nem tudo que nós fazemos para Deus será reconhecido aqui na terra. Há coisas que eu e você fazemos e faremos para Deus que o reconhecimento será só no céu. E glória a Deus por isso. Ministério não é uma posição para você se realizar. Por mais que muitas vezes Deus nos dá essa chance, essa honra. Mas ministério não é para isso. Esse não é o objetivo do ministério. Só que Deus nos ama tanto, querido. Deus, ele cuida tanto de nós, que Deus sabe aquilo que a gente precisa. Deus sabe o que você precisa.
né? Estou falando aqui para alguns pastores, tá? Os nossos pastores aqui, pastor Ralph, pastora Zezinha, outros irmãos que são líderes, outros irmãos que mais tarde vão escutar essa mensagem, né, pela internet. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe que você muitas vezes fica, Senhor, não aguento mais, estou cansado, estou triste, deixei de investir na minha vida, deixei de investir na minha família, deixei de investir na minha vida profissional para me dedicar à sua obra, abri mão de coisas que seriam importantes para mim e que hoje me fazem falta. E aí, Senhor? E cadê a resposta disso? Cadê a colheita disso? Onde está? E Deus fala, eu sou sua recompensa. E Deus fala, a minha vontade, a minha graça te basta. Você não vê Paulo, você vê Paulo triste sim, em alguns momentos que ele era ser humano. Mas você não vai ver nenhuma das 13 cartas que Paulo escreveu, Paulo arrependido de ter tomado a decisão que ele tomou. Você não vai ver em nenhum momento Paulo chateado, Paulo desmotivado, Paulo arrependido de ter escolhido seguir a Deus. Muito pelo contrário. Paulo, além de continuar, ele estimulava a que outros continuassem. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo é um estímulo a Timóteo não desistir. É um estímulo para que o Timóteo não parasse. Para que quando viessem momentos difíceis na vida de Timóteo, e com certeza vieram, ele não desistisse, ele se lembrasse dos exemplos da vida de Paulo. Mas nos momentos que Paulo estava triste, querido, nos momentos que Paulo já estava ali sentindo aquela dor da angústia, que é uma dor terrível, aquela dor da solidão, achando que, poxa, ninguém está comigo, estou sozinho, de que adiantou? Deus levanta Onesíforo e ele procura Paulo e ele vai até Roma. Imagina a situação que estava Roma, imagina o clima, um ambiente hostil que estava aquela cidade. E Onesíforo vai lá procurar justamente o cara mais procurado, mais perigoso da cidade. E ele acha Paulo. E ele senta com Paulo, eles conversam, eles brincam, eles riem. Paulo talvez por alguns instantes se esquece das prisões, se esquece das algemas, se esquece daquele cheiro ruim que devia ter aquela prisão. E ele se alegra. Eu não lembro, pastora Tânia me corrige, o pastor Ralph me corrige, eu não lembro de outro texto que Paulo diz que alguém alegrou ele, que alguém recriou ele, que diz aqui, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes vindo a Roma com muito cuidado, me procurou e me achou. Tu consegue imaginar Paulo rindo de uma piada? Você consegue? Alguém contar uma piada e Paulo cair na gargalhada? Que a gente imagina o quê? Paulo sempre sério, né? Muito sério, sempre ligado com Deus, preocupado com a igreja, e exortando, e ensinando. Mas olha a importância de uma amizade. Olha a importância de um amigo tem. E é muito importante nós termos amigos idôneos. Idôneos é o quê? No nosso mesmo nível, que a gente pode se abrir. Muitas vezes um pastor, um líder não se abre tanto, às vezes com uma ovelha, com um liderado, porque fica aquela preocupação. Fulano pode às vezes confundir as coisas, pode achar que eu não sou sério, pode achar que às vezes eu não sou o pastor. O pastor riu, e o pastor está usando bermuda, e o pastor foi na praia, o pastor jogando bola. Tem pessoas que têm essa dificuldade, não conseguem enxergar o líder dela como uma pessoa que tem necessidades que nem ela. Mas é importante nós termos amigos, amigos que a gente pode abrir o coração, amigos que a gente pode ser quem a gente é. Não que nós sejamos falsos, não que qualquer líder ou qualquer pastor seja uma pessoa falsa. Mas se você tratando como uma ovelha, você tem que, falar como pastor, se apresentar como pastor, ouvir como pastor, falar como pastor. Mas tem momentos que você quer ser simplesmente você. Quer falar de política, quer falar de futebol, quer falar de economia, quer contar uma história engraçada.
Nós precisamos disso. Ele fala de Colossenses, de alguns irmãos que têm sido consolo dele. Em Colossenses, né, Paulo cita alguns irmãos que serviram de consolo. Onesíforo de novo. Fala de Onesíforo, né? Fala dele, fala de Tíquico, fiel, amado menino. Ele fala muito de Áquila e Priscila também. Geralmente ele coloca o nome de Priscila na frente de Áquila, né? Talvez Priscila tinha aquela impulsão maior, Áquila fosse um homem mais reservado, e Priscila é a única pessoa, né, que Paulo chama pelo apelido, Prisca. Então, assim, Paulo ele tinha amigos. Onésimo também, né? Onésimo, Tíquico e Epáfras. E Epáfras também. Eles foram consolo para ele nesse momento. Nos momentos difíceis de Paulo. E eu pergunto, será que você tem pessoas assim na sua vida? Será que você tem os Onesíforos e os Onésimos, os Epáfras na sua vida? Pessoas que você pode abrir o coração? Pessoas que você pode desabafar? Pessoas que, se você falar uma dificuldade, isso não vai falar: fulano, você fez isso, você pensou isso. Pessoas que vão aguentar o tranco com você. Pessoas que vão chorar junto com você. Pessoas que, se você abrir o coração, amanhã depois não vai ver a sua história no Facebook. Ou a sua história, a sua vida não vai estar na boca de outras pessoas. Nós precisamos de pessoas assim. Paulo precisou de pessoas assim. O grande Paulo, o Paulo de Tarso, o grande homem de Deus que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Mas teve momentos que Paulo precisou de um amigo. A igreja de Filipos alegrou muito ele. A igreja de Filipos, claro, quando ele escreve a carta na igreja de Filipenses. No Senhor. Nós precisamos nos alegrar. Nesse ano de 2020, querido, foi um ano muito difícil, inclusive para muitos pastores. Você sabia que teve igrejas que tiveram que fechar as portas? Por quê? Igreja pequena, às vezes dependia ali dos dízimos, das ofertas para manter o aluguel. E com essa pandemia a igreja teve que fechar. Alguns membros podem ter saído, foram para outros ministérios. Imagina o coração de um pastor, de um líder vendo isso. Você imagina como dói? Nós precisamos de amigos. Eu preciso de amigos, você precisa de amigos. Graças a Deus eu posso falar que eu tenho Onesíforos na minha vida. Epáfras, Tíquico, igrejas de Filipe, igrejas de Colosso. Graças a Deus eu tenho. E talvez, se você não tiver, busque. Mas com certeza Deus vai colocar pelo menos alguém. Pelo menos um Onesíforo Deus vai colocar na sua vida. Para que você se levante. Para que você seja fortalecido. Através de uma palavra, de um carinho. Às vezes não precisa falar nada, né? Às vezes só um abraço, não é? Às vezes um abraço te edifica mais do que se alguém falasse. Ou então alguém só para te escutar. Alguém para você abrir o coração, desabafar. Uma vez uma pessoa falou para mim: não adianta falar com o ciclano não, que qualquer coisa que você falar para ele, ele vai rebater. Eu falei: mas eu não vou lá falar com ele, eu vou lá para escutar. Eu vou deixar ele falar o que ele quiser falar e vou escutar ele. Porque só em falar você parece que tira um peso de você, não é verdade? Não é assim? E muitas vezes nós precisamos de alguém que nos escute. Você não precisa ouvir nada. Você não precisa ouvir, não que não seja bom, mas você não precisa ouvir conselho nenhum. Você só precisa desabafar. Você só precisa que alguém te dê um pouquinho de atenção para você falar. O que tem de pessoas carentes hoje, queridos? Carência emocional, carência afetiva. Você dá um pouquinho de atenção à pessoa, a pessoa já vem querendo contar a vida toda dela para você. Por quê? Carência. Hoje em dia nós vivemos num mundo de redes sociais que é tudo muito virtual. E o contato físico, o olho no olho, foi se perdendo. Nesse tempo de pandemia, claro que é importante. A gente não poderia estar fazendo essa reunião se não fosse, né, o advento da internet. Mas nós precisamos de momentos também de desabafar, de conversar, de mostrar quem somos,
de, assim como Naamã, tirar a nossa capa, mostrar aquilo que nos machuca, mostrar às vezes nossas fragilidades. Noé viveu um momento de fragilidade na sua vida. Seu filho Cão olhou e não teve discernimento, e espalhou a notícia. Mas Sem e Jafé pegaram uma túnica e de costas cobriram o pai. Muitas vezes nós precisamos de Sems e Jafés que cubram a nossa nudez, sem precisar olhar. Que cubram a nossa falha, sem precisar saber o que houve. Mas Deus vai colocar na nossa vida as pessoas certas, nos momentos certos. Amém? Nós vamos estar orando, 9h10. O pastor Atânio vai estar encerrando. Que Deus venha te abençoar. Essa breve meditação, que venha ser bênção para as nossas vidas e edificar o corpo de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O pastor Atânio vai estar orando, encerrando e dando a bênção apostólica. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Palavra boa, gostosa, que faz a gente refletir e colocar, né, diante do Senhor, nesse momento de reflexão, a nossa realidade de ter amigos e ser amigo também, nos momentos que o corpo precisa daqueles que estão conosco. E como o pastor Dani falou, né, como é importante a gente fazer aquilo que Deus tem nos mandado sem estar olhando para o homem, né, olhando para o Senhor, sabendo que é o Senhor que está mandando, é para o Senhor que estamos fazendo. E mesmo olhando para a nossa humanidade, mesmo que até venha na nossa mente, né? Poxa, mas se vier, a gente guarda para a gente mesmo, porque é para o Senhor que a gente está fazendo, né? E sendo para o Senhor, como o apóstolo Paulo aqui, quando ele falou com Timóteo, eu não acredito que ele não estava dando uma assim não estava murmurando, porque ele estava falando para um jovem pastor, e tudo que ele queria era que aquele jovem pastor seguisse em frente e fosse, né, adiante. Era um tempo difícil, mas eu creio que ele queria que Timóteo olhasse e visse, não ficasse pensando que todos vão estar sempre com você, né, porque Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso, né, que tinha pessoas importantes, pessoas que, né, mãe de Jesus e tal, mas que ele olhasse e visse ele. Acho que ele podia olhar para o apóstolo e ver a realidade que ele viveu e não ficar num deslumbramento, mas olhando todos os lados da situação, né? Ele era um mestre por excelência e ele queria, sempre ele falava que o desejo dele maior está com o Senhor, mas por amor ao Evangelho, aos irmãos, ele preferia estar. E quando chegou aquele momento, né, ele lá naquela prisão, sabendo que estava no corredor da morte, muitas coisas devem passar na mente de uma pessoa. Mas mesmo assim ele estava ensinando, estava orientando, estava pedindo os livros, né, os pergaminhos. E eu tenho uma admiração assim, muito, depois de Jesus, eu fico, meu Deus, coisa linda, né? Então só nos resta chorar aos pés do Senhor. É verdade. E agradecer a Deus que os Epafroditos que chegam com as ofertas, os Tíquicos, o Lucas, o médico amado, que sempre ficou com ele. O Senhor vai levantando essa galera no nosso meio e fazendo de nós também uma pessoa valorosa, né? É verdade, valiosa. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Pai, louvado é o teu nome, Senhor, por essa palavra. Louvado é o teu nome pelo aprendizado que o Senhor
nos dá. Obrigado pela vida do pastor Daniel, porque o Senhor tem levantado, Senhor, palavras para alimentar a igreja, para nos edificar, Senhor. Muito obrigado, apesar das batalhas, do cansaço, Senhor, mas o Espírito Santo tem refrigerado o teu servo e trazido no espírito dele da sua palavra. Muito obrigado. E a palavra do Senhor alimenta a sua igreja, porque nós somos a sua noiva, Pai. Muito obrigado. Senhor, o Senhor breve vem nos buscar. Logo estaremos para sempre com o Senhor. E enquanto estamos nessa terra, nos fortalece para que sejamos remédio para outros, para que sejamos bálsamos, para que sejamos mensageiros de boas novas, para que possamos, Senhor amado, ser aquelas pessoas oportunas, que chegam em momentos oportunos para abençoar, que nós possamos ser aqueles, Senhor, que levam uma palavra, Senhor, de alento, uma palavra que traz ânimo, que traz alegria, que traz consolo, que traz conforto, mas também que exorta quando é necessário, porque o amigo também exorta. Nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda aqueles que vão ouvir essa palavra, Pai, para que haja crescimento, para que haja multiplicação, Senhor, do entendimento, do desejo de ler a tua palavra. Hoje é considerado dia de ações de graça e nós queremos te dar graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje é dia 26 de novembro, Senhor, faltam 4 dias para terminar novembro, logo estaremos em dezembro, e o Senhor tem nos guardado, tem nos alimentado, tem nos suprido, Senhor. Ó Jesus, Jesus, esse ano está quase chegando ao seu final, mas ainda tem muitas coisas, Senhor, para nós vivermos em Ti, Senhor. Nos revela a Tua palavra a cada dia. Se há alguém nessa hora ouvindo ao alcance da nossa voz, está angustiado, está depressivo, está amargurado, está se sentindo oprimido, que ele seja liberto agora pelo poder da palavra. Amém, Senhor, se ele está se sentindo, Senhor, as suas forças indo embora, que tu possa restaurar agora, renovar agora em nome de Jesus. Se há algum servo teu, algum líder se sentindo solitário, querendo alguém para conversar, para dividir a carga, Senhor, e não está encontrando, Pai, em nome de Jesus, que ele possa encontrar bálsamo nessa palavra, e que o Senhor possa levantar um Onésimo, um Epafrodito, um Tíquico, um Lucas, uma Priscila, Áquila, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, repreende agora todo espírito de depressão, de angústia, Senhor, de lamúria, de lamento, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o teu povo possa se alegrar, Senhor amado, se alegrar na dança, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Se alguém, Senhor, se o inimigo da nossa alma tem soprado na mente de alguma pessoa a ideia suicida, a ideia de suicídio, seja repreendido agora, Senhor, desfaz agora no nome de Jesus, estabelece a vitória, estabelece a vida. Oh Deus, restaura famílias nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Despede-nos da tua paz, que o teu amor glorioso, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o teu povo, com a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, e com aqueles que aguardam a tua vinda, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido.
te dê um final de quinta-feira, uma sexta, um final de semana abençoado, no nome de Jesus. Lembrando que domingo tem culto normal, né, às 9h30 da manhã. Domingo é dia de eleição, né, mas como o nosso culto é só pela manhã, de 9h30 às 11h, dá tempo, né, do irmão ir votar, se for cedinho, depois vai para o culto, então vai para o culto, depois vota, mas a igreja estará aberta normalmente. Amém? Tem mais algum outro recado? Não, né? Lembrando das ofertas, os irmãos podem continuar ofertando. Nós temos a nossa campanha do ar-condicionado, temos a campanha, né, da Pedra de Guaratiba também, lá do abrigo da Pedra de Guaratiba, que a nossa igreja tem abençoado os irmãos. Continuamos na nossa campanha do quilo, que temos abençoado famílias, né, que têm tido essa momentânea, né, necessidade aí de uma ajuda, de um reforço. Então nós temos abençoado algumas famílias. E continue participando aí das nossas atividades da igreja. Temos o nosso culto de jejum toda quarta-feira, de 9h30 às 11h, né? À noite temos a nossa live, às quintas-feiras, às 20 horas. E domingo de manhã, o nosso culto de adoração, de 9h30 às 11h. E à noite, domingo, às 18 horas, nossa live também. Amém? Esteja orando pela sua igreja, pelos seus pastores. Né? Pastor é feito de carne e osso, que nem você. Alguns com mais carne, outros com mais ossos. Brincadeira. Mas somos seres humanos iguais a você, com as mesmas necessidades, as mesmas carências. Também nós necessitamos das orações dos santos. Perdão. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Paz.